Amém. Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma reunião da Conferência das Igrejas do Norte de Portugal. Amém. Estamos aqui direto do local de reuniões da igreja no Porto. Estamos aqui com muita alegria. Amém. Cheios de vida, cheios de gozo e muita expectativa com o que o Senhor vai falar conosco hoje à noite. É isso? Aleluia. O Carlos nos ajudou com Isaías 55. Eu gostaria de começar exatamente com esses versículos. Amém? Isaías 55, versículo 8. Assim, Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, irmãos, os nossos pensamentos são naturais. Os pensamentos do Senhor são sobrenaturais. Os nossos caminhos são naturais. Os caminhos do Senhor são sobrenaturais. Então, o que você prefere para a sua vida? Você quer um caminho natural ou sobrenatural? Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós vamos deixar o Senhor nos levar por caminhos sobrenaturais. Aleluia. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, não vale a pena nós ficarmos presos nos nossos caminhos, presos nos nossos pensamentos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Assim como o céu é mais alto que a terra. Quão mais alto que a terra é o céu? Quem pode falar isso? Não dá para medir, irmãos. Os céus são uma imensidão, né? E os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Então, se você está passando por alguma situação, procurando um caminho, quebrando a cabeça, como é que eu vou resolver essa situação? Lembre-se desse versículo. Os caminhos do Senhor são mais elevados que os meus caminhos. É isso? Dá lugar para o sobrenatural na sua vida. Ó Senhor Jesus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Esse verão foi muito seco aqui na Europa, né? Aqui em Portugal foi seco, até lá na Alemanha, que costuma chover, foi seco. E até lá teve muito incêndio, aqui também teve muito incêndio nas florestas, né? E a gente via aquelas imagens, né, na televisão, o pessoal tentando encher aquele helicóptero com água, né? Jogava até o foco do incêndio para tentar apagar, um monte de helicóptero, aquele esforço imenso. E a floresta queimava um dia após o outro, né? Com a situação triste. Irmãos, pelo menos na Alemanha, não sei como foi aqui em Portugal o final da situação, mas na Alemanha, deu uma chuvinha, aí apagou tudo, puf. Então eu fiquei pensando, olha só, o esforço humano, né? Tanto helicóptero, né? Tecnologia, né? Aquela logística toda, aquele esforço para apagar, tentando ali conter as chamas. Deus só manda uma chuva, acabou. Né? Irmãos, nosso esforço natural, por melhor que for, por mais recursos que você tenha, por mais força que você tenha, nunca vai se comparar à saída que Deus tem para a sua vida. Amém. Não é isso? Você pode fazer, você pode ter tanta capacidade, irmãos, não chega aos pés do que Deus quer fazer na sua vida. Né? Ó Senhor Jesus! E no livro de Efésios que nós estamos entrando, né, só recapitulando um pouco o que eu falei ontem para os irmãos que estavam aqui, a igreja em Éfeso, ela se tornou ali um centro de obra, porque Paulo operou ali na escola de Tirano por mais de 2 anos, está escrito isso em Atos capítulo 19, e lá em Atos 19 fala que ele discorria diariamente na escola de Tirano, e toda a palavra se ouve. Vamos ler lá, né? Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 19.
Ó Senhor Jesus. Amém. Atos 19. 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando, persuadindo a respeito do reino de Deus. Aí, alguns se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, o quadro é aqui. Paulo alugou essa escola de Tirano e começou ali a discorrer sobre a palavra, a explicar a palavra, a explicar a revelação da palavra. E o que aconteceu? Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra. Aí eu perguntei para os irmãos ontem, como que foi isso, né? No meu pensamento antigo, era assim, existiam caravanas de pessoas indo de Esmirna para Éfeso, de Pérgamo para Éfeso, de Tiatira para Éfeso, de Colossos para Éfeso, para ouvir a palavra. Mas nós vimos em Colossenses que, por exemplo, Paulo nunca foi para Colossos, para a cidade de Colossos, mas lá existia um irmão chamado Epáfras. Esse Epáfras, ele possivelmente, assim, acho que com certeza, ele esteve na escola de Tirano, ouviu a palavra de Paulo, ficou louco, né? Ficou muito louco, e aí foi para Colossos, não é isso? Foi para Colossos, e aí ele chegou em Colossos e ele perguntou para as pessoas lá na rua, posso orar por si? Aí ele começou ali, irmãos, em Colossos, a pregar a palavra. E aí depois ele foi para onde? Para Hierápolis e para Laodiceia. Então o Epáfras, irmãos, ele era um comportor, aleluia. Ele estava ali indo de cidade em cidade, falando daquilo que ele tinha ouvido do apóstolo Paulo. Então isso aí levou a palavra para todas essas cidades. E toda a Ásia em volta ali de Éfeso, eles foram contagiados pela palavra de Deus. Irmão, não tinha Zoom, não tinha teleconferência, não tinha nem como imprimir, fazer como é que fala? Uma gravação da mensagem de Paulo e mandar. Os irmãos que iam lá, eles recebiam aquela palavra, tocavam no Espírito, que nem fala ali, você coloca o dedo na tomada, aleluia, né? Aí eles iam e pregavam esse evangelho, faziam comportagem da época, né? E levavam essa vida para as pessoas. Então aí eu profetizei, né? Aí você tem que crer na palavra do profeta, que Portugal vai gerar missionários para toda a Europa. Então isso aí, irmãos, já está acontecendo, né? Já está acontecendo, graças ao Senhor. Aleluia. Bom, em Efésios capítulo 1, nós vimos que existe uma bendição, nosso Deus está nos bendizendo, e nós vimos a bênção do Pai, né? Só recapitulando rapidamente, a bênção do Pai é a escolha e a predestinação. Dentre tantas pessoas nesse universo, Deus escolheu você e eu. Amém. Deus escolheu a sua família para ser um vencedor. Amém. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Nós não conseguimos entender isso. Antes da fundação do mundo. Eu estou agora em Efésios capítulo 1, versículo 4, tá? Escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando que foi isso? Né? A gente não consegue saber, não consegue falar. Os cientistas falam que o universo começou há 13,8 bilhões de anos atrás. Então foi pelo menos há mais do que 13,8 bilhões de anos. Amém? Deus te escolheu. Como que ele sabia que você ia existir? Como que ele sabia que o seu pai e a sua mãe iam se encontrar e você ia nascer? Isso aí, irmãos, é o nosso Deus eterno. Ele é eterno, ele entra no tempo quando quer e sai, mas eu sei que ele te escolheu. E ele te predestinou para a filiação. Ó Senhor Jesus, essa filiação é nós tornarmos filhos maduros, é nos tornarmos herdeiros de Deus. Então você foi predestinado para ser um filho maduro de Deus. Aleluia! E não só isso, né? Nós também temos a obra do Filho, que ele nos deu a redenção. No versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso amanhã. Para
Cristo conseguir que nós cumpríssemos a vontade de Deus, Ele precisou primeiro nos redimir. Que nós estávamos numa condição deplorável, não é isso? Então, sem a redenção de Cristo, não tem como o homem fazer parte do propósito de Deus. Então, nós louvamos o Senhor pela redenção, né? Aleluia pelo seu sangue. O Senhor nos redimiu, nos lavou com o seu sangue, derramou o seu sangue por nós e Ele nos comprou de volta para Deus. Agora, a redenção não é um fim em si mesma. Nós louvamos o Senhor pela redenção. Todos os cristãos apreciam demais a redenção de Cristo, mas a redenção não é o fim. A redenção é o meio, né? Ela é uma coisa necessária para cumprir o que está no versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Ou seja, a redenção de Cristo é para que você possa ser encabeçado em Cristo, para que a sua vida possa convergir em Cristo. Isso nós também vimos ontem, irmãos, que o propósito de Deus é que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. E isso inclui todas as coisas da sua vida, cada aspecto da sua vida. Então, eu rogo para você, não deixa nenhum aspecto da sua vida fora do encabeçamento de Cristo. Nós temos, as que cremos no Senhor, a gente fala assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, né? Mas aí você abre o olho e você toma de volta. Entreguei, mas eu tomei de volta. Quando chega a hora de tomar as decisões, eu decido. Quando faz as escolhas, eu faço. Irmãos, não pode ser assim. A nossa vida foi entregue para o Senhor e Ele tem que encabeçar toda a nossa vida. Então vamos, irmãos, sempre, antes de cada decisão, vamos orar ao Senhor. Antes de qualquer escolha, vamos orar ao Senhor. Não faça as coisas desencabeçado, né? Que nem aquela galinha sem cabeça. Vamos colocar as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. Amém? Vale a pena, irmãos. Às vezes tem áreas da sua vida que você fecha sobre 7 chaves e não deixa Deus encabeçar. Não deixa Cristo encabeçar. Não vale a pena, irmãos. Você só perde tempo. E eu vou falar mais para você. Por que nós fazemos isso? Porque nós não cremos que a solução de Deus e a escolha de Deus é a melhor para a sua vida. Nós cremos que nós podemos escolher melhor. Então, nos falta fé nesse versículo de Isaías que nós lemos, que os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Nós pensamos que os nossos pensamentos são top. As nossas emoções são as melhores, as nossas decisões são perfeitas. Irmãos, comece a crer nos caminhos de Deus, nas decisões de Deus, nos pensamentos de Deus, você vai começar a experimentar o sobrenatural na sua vida. Aí você vai pegar gosto pela coisa. Aí você vai querer mais, né? Não vale a pena viver por nós mesmos. Nós cantamos hoje o hino, né? Como é que fala lá? De desfrutar. Desfrutar é bem melhor, né? Desfrutar é bem melhor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós que servimos o Senhor, a gente passa por um período que você começa a tentar fazer as coisas pelo Senhor e a coisa não vai para frente. A coisa não vai e emperra, né? E trava, né? Até os comportadores usam esse termo, está travado, né? Às vezes acontece isso, irmãos. Nós precisamos entrar debaixo da direção do Senhor e deixar o Senhor usar, deixar o Senhor fazer a obra. Aí você faz um desfrute, é uma coisa maravilhosa, né? Ó Senhor Jesus. Então é isso, a obra do Filho é encabeçar tudo. Então, irmãos, enquanto o Senhor Jesus não encabeçar cada aspecto da sua vida, Ele não vai estar satisfeito. Amém? E você, vai estar satisfeito? Também não, né? Então nós queremos que Cristo encabece toda a nossa vida. Aí vamos agora para versículo 13, que não deu para falar ontem. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Oh, aleluia. Irmãos, quando nós ouvimos o evangelho, a palavra da salvação, aí nós cremos. Sabe o que acontece?
vem o Espírito Santo e sela você. Tá? Esse selar do Espírito é uma coisa maravilhosa, né? Antigamente eles tinham aquele selo de cera, não é isso? Eles esquentavam a cera e colocavam o selo para dizer que a carta era de uma certa pessoa. Agora, eles tinham que levar a carta pessoalmente, porque não tinha ali o endereço, só tinha quem mandou, né? Hoje em dia é interessante, as cartas têm quem mandou e qual que é o endereço. Então esse é o selo, é uma etiqueta. Está mostrando de quem que é essa carta, nesse caso, né? Nas empresas, quem trabalha em empresa, tem aquela plaquinha de... como chama isso? É uma plaquinha que está em cada objeto, dizendo que aquilo pertence... Inventário, né? Placa de inventário, não é isso? Então você tem uma mesa ali com uma plaquinha. Essa mesa pertence à empresa tal, tal, tal. Você tem um computador, tem uma plaquinha. Né? É para você não poder levar para casa, né? Então, você, irmão, tem uma plaquinha. Eu pertenço a Deus. Aleluia! Quando você creu no Evangelho, foi colocado um selo sobre você. Você pertence a Deus. Você foi selado pelo Santo Espírito da promessa. E esse selo é o Espírito, irmãos. O Espírito veio sobre nós e nos selou. Então, a partir desse momento, você não vê esse selo, mas Deus vê. E Satanás também vê. Então, ele sabe que você pertence a Deus. E ele vai tentar fazer bastante coisa para te amedrontar. Mas, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Acho que você não entendeu. Né? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, esse selar, irmãos, o inimigo de Deus, ele é como é que eu vou explicar para vocês isso? Ele é como um tigre bem grande, bem assustador, mas sem dente. Porque ele trabalha nos amedrontando. Ele vem ali causando, coloca, né, ideias na sua cabeça, situações ao seu redor, para te causar medo, para te causar pavor. Só que o Senhor Jesus já arrancou os dentes dele na cruz. Ele não tem dente, irmãos. Ele pode fazer um maior barulho, mas ele não pode te pegar. Porque você está selado com o Santo Espírito da promessa. Você pertence a Deus. Ele não pode te tocar. É isso aí, irmãos. Nossa vida é do Senhor. O Espírito está sobre nós. Nós temos uma marca. Eu pertenço a Deus. Aleluia. Isso aí, irmãos, é uma bênção sem medida. Você pode ir sem medo, irmão. Pode pregar o Evangelho sem medo. Pode servir o Senhor sem medo. Porque você pertence ao Senhor. Você está selado. Aleluia. Essa é a obra do Espírito, né? E que mais? O 14. Qual é o penhor da nossa herança? Irmãos, isso aqui é bom demais. O penhor, o irmão Pedro também nos explicou bem isso aí. Quando antigamente eles vendiam uma terra, eles não conseguiam viajar para lá e para cá para ver a terra e tal. Então, o vendedor da terra levava uma amostra da terra para mostrar para o comprador. Falou, essa aqui é a terra que eu estou te vendendo. Aí o comprador via a terra, tal, não sei como é que ele analisava ali, mas falava assim, tá bom, vou comprar. Então esse era o penhor. Ele já ficava com um saquinho de terra, que significava que ele comprou aquela terra. Aí, quando ele ia tomar posse da terra, ele levava o saquinho e ele comparava com a terra de verdade. Se a terra fosse diferente da amostra, ele poderia receber o seu dinheiro de volta. Você entendeu? Então, acho que nos dias atuais, a melhor ilustração é aquela amostra grátis, né, de um produto. Quando você recebe uma amostra grátis, você vai... No supermercado, às vezes, tem, né? Alguém está oferecendo ali para você o quê? Sei lá, uma bolachinha, um bolo, um vinho, né? Alguma coisa ali. Oferece para você, você experimenta aquilo para você comprar o produto. Então, aquilo é uma pequena amostra do produto, não é? O Espírito, irmãos, é uma pequena amostra do que você vai ganhar quando herdar Deus em plenitude. Assim, quando a gente toca no Espírito,
a gente já fica, né, muito louco, né? Como é que eu vou falar? Já fica muito atordoado, você fica cheio de vida, de alegria, justiça, paz. Irmãos, isso é só a amostrinha. É só a amostra do que você vai herdar, que é o próprio Deus. Por isso o Espírito é o penhor. Porque é o seguinte, irmãos, nós ainda estamos na carne. Então, a gente não aguenta receber tudo que Deus é. Então, o Espírito que nós recebemos, que nós desfrutamos, é uma pequena amostra de tudo que Deus tem para a sua vida. Quem está contente de experimentar o Espírito? É só uma pequena amostra. Aleluia! É bom demais, né? O Espírito está ali nos guiando, fazendo milagres, coisas sobrenaturais. Nós oramos pelas pessoas, irmãos, acontece cada coisa. Não é porque nós sejamos fortes, mas o Espírito está atuando. Atua através da sua oração, atua na vida das pessoas. Não é isso? Nós cantamos no hino, não é só você que experimenta o sobrenatural. Quando você ora pelas pessoas, elas começam a experimentar o sobrenatural. Esse sobrenatural não é uma coisa mística, né? Mas, irmãos, o sobrenatural são as coisas de Deus acontecendo aqui na terra. É o cumprimento da oração do Senhor Jesus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Irmãos, está acontecendo nos nossos dias. A vontade de Deus está se cumprindo por meio de nós. Que privilégio fazer parte disso. Não fique fora disso, meu irmão. Minha irmã, vamos entrar nisso, né? Essa bênção do Deus triuno é só uma amostra, né? O que a gente está experimentando. Só uma amostra. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aí vamos prosseguir, versículo 15, Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Olha, agora vem um elemento que vai ser muito importante na palavra de hoje, a palavra fé. Amém? Fé. A fé, ela vamos lá, como é que fala em Hebreus 11, não é isso? O que é a fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso aqui, irmãos, é difícil de traduzir esse versículo, por isso que os tradutores, eles procuram as palavras aí. Se você for ver outras versões, você vai ver outras palavras. Mas olha, essa questão da certeza, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é assim, eu acredito que isso vai acontecer, eu acredito que vai ser assim, eu acredito que eu vou ganhar na loto, né? Não é essa fé. A fé, essa palavra certeza, como é que fala lá? Hipóstasis, né? Hipóstasis. Hipóstasis significa a substantificação. Significa tornar real o que Deus é. Então, a fé torna real o que Deus é na sua vida. A fé substantifica as coisas de Deus na sua vida. Ou seja, enquanto você não crê, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Ele fez, tudo que Ele quer fazer na sua vida, está longe de você. Não lhe compete. Não muda a sua vida. Mas a partir do momento que você crê, tudo que Deus é começa a fazer sentido para você. Tudo que Deus é começa a se substantificar na sua vida. Começa a se tornar real. Começa a acontecer, irmãos. Por isso que nós falamos essa questão do sobrenatural, começa a acontecer por meio da sua fé. Por meio de você ativar a sua fé, as coisas sobrenaturais começam a acontecer. Então, ele ouviu da fé que há no Senhor Jesus. Aí ele começou a orar pelos irmãos, versículo Efésios 1:16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações. Então, o apóstolo estava muito contente que os irmãos criam no Senhor. Não tem maior alegria para um servo de Deus de ver que os irmãos a quem ele está servindo estão exercitando a sua fé. Estão crescendo na fé. Não dá maior tristeza para um servo de Deus ver alguém que caiu da fé. Cair da fé quer dizer o seguinte, você parou de exercitar a fé. Você começou a viver pelo que você vê, não pela fé. Então, irmãos, que alegria quando os irmãos estão crendo no Senhor. Estão exercitando a fé, né? Nós compramos agora, pela misericórdia do Senhor e pelo arranjo sobrenatural de Deus,
Compramos o carro que vai ser o Expo Livre Europa. Amém! Aleluia! É uma coisa sobrenatural, né? E nós lá na Alemanha tivemos a graça de comprar esse veículo. E não sei se vocês viram a placa, né? A placa é VAI, né? É V-A-I, porque ele está licenciado na cidade de Feiringen, então começa com VAI. Vai. Aí eu falei assim, vai para onde, né? Aí eu falei assim, vai. Aí eu falei, a gente pode escolher a placa. Aí eu falei assim, vai, fé. Né? Aí eu coloquei a fé. Então vai na fé, amém. Então o Expo Livre é para você ir na fé. Também é para você vai e leva a fé. Não é isso? Com esse trabalho, irmão, nós vamos levando a fé para as pessoas. Nós vamos conduzir as pessoas a crer no Senhor. Quem quer servir no Expo Livre aqui? Ei! Aleluia, muito bom, né? Então você vai ter oportunidade em breve, né? Em breve, nós vamos fazer aí umas mission trip, né? Por essa Europa, para lá e para cá. Vamos levar a vida para todas as cidades. Vamos na fé, né? Levar essa palavra de cidade em cidade. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, para nós conhecermos as coisas de Deus, para você ficar louco, né? Você precisa exercitar o seu espírito. Talvez você está pensando ainda, mas que esses irmãos estão tudo meio doido hoje, né? Tudo meio pulando aí e tal. Tudo. Irmãos, é porque, que ele fala ali, né? Quando você coloca o dedo na tomada, você não consegue ficar o mesmo, né? É a mesma coisa, quando você toca no espírito, alguma coisa acontece com você. Então, não julgue os outros. Entra você também nessa corrente, né? Exercita o seu espírito. Você tem esse espírito, você tem esse potencial. Está tudo aí em você. Irmãos, vou falar mais uma coisa para você, tá? Não vale a pena viver uma vida convencional, viver uma vida na esfera natural. Você pensa que você é feliz, mas na verdade você não é. Irmãos, vamos entrar na esfera sobrenatural. É essa aí que vale, você vai ficar tão contente. Você vê esses irmãos aqui que estão fazendo SEAP, né? Irmãos e irmãs. Tem gente mais contente que esses meninos aqui, né? Todo mundo, né? Cheio de alegria, né? Ó Senhor Jesus. Isso aí, agora, o irmão Pedro se preocupa com uma coisa. O que os comportores têm vivido, o que os irmãos do SEAP têm vivido, tem que ser transportado para as igrejas. Não é só para eles, é para todos nós, irmãos. Todos nós podemos e precisamos entrar nessa esfera. Não é? Aí você está na sua vida diária ali, acorda, vai trabalhar, vai estudar e tal, tem as suas responsabilidades. Muitas vezes você esquece, você esquece que tem uma coisa sobrenatural querendo abençoar a sua vida. O próprio Deus está querendo abençoar a sua vida. Irmãos, por isso nós precisamos entrar na palavra profética. Uma coisa que a gente aprendeu, é imergir na palavra profética. Por exemplo, aqui, eu imprimi as mensagens do irmão Pedro e eu estava ali preparando para essa conferência, então eu estava emergindo. Eu vou falar para vocês, irmãos, eu fiquei meio doido. Eu estava preparando a palavra, né? Claro, no princípio eu estava preocupado. Ó Senhor Jesus, como é que eu vou fazer, né? Esses dois irmãos aqui, eles me amam muito, tá? E aí, a gente estava lá na estância, tão alegre e tal, meio bobão assim, eles falaram, vem para a conferência no Porto. Eu falei, amém, vou sim e tal, né? Aleluia e tal. Aí comprei a passagem. Aí eles falaram assim, você vai ajudar na palavra. Eu falei, bem, né, ajudo, né? A gente compartilha junto e tal. Aí eles falaram assim, né? Não, mas você vai compartilhar as 3 mensagens. Eu falei, meu Deus, né? Agora, que isso agora, né? Eu já tinha compartilhado assim, junto com os irmãos, mensagem, né? Uma mensagem ou meia mensagem e tal. Mas assim, as 3 mensagens, eu falei, meu Deus, e agora? Nunca fiz isso, né? Deu aquela travada assim na hora. Mas aí eu lembrei, olha lá, existe uma coisa chamada a suprema grandeza do seu poder. O Senhor, irmãos, Ele não quer deixar você muito na zona de conforto, não. Porque senão você não cresce. Você acha que já sabe, já conseguiu, né? Já consegue fazer. Então, precisa ali, às vezes, dar uma agitada na sua vida,
para você buscar mais o Senhor. Eu busquei, ó, está aqui, ó, está tudo. Ó Senhor Jesus, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos energiza. Vamos lá, ó, esse não estava preso, mas vamos lá, em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4:12, como é que fala lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, não é isso? A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva é o seguinte, é zoé, é a vida zoé, não é a vida bios, né, desse material, não é a vida psique da sua alma, mas é a vida zoé, a vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é cheia de vida eterna, amém. E eficaz em grego quer dizer dínamos. Então a palavra de Deus, ela é dinâmica, ela é cheia de energia. Por isso que tem os comportores dinâmicos, né? Porque é cheio de energia. É a palavra energética, né? Hoje tem esse drink energético, não tem? É meio balela isso aí, tá? Mas, irmãos, a verdadeiro drink energético é a palavra de Deus. Você toma a palavra de Deus, você fica meio doido, né? Você fica animado, você fica cheio de vida. E não tem contraindicações. Isso é bom, né? Porque você toma aí um drink energético com cafeína e tal, aí depois você não dorme, né? Fica tão... Mas, irmãos, a palavra de Deus não tem contraindicações. Você fica animado e você dorme, que é uma beleza depois, né? Você fica feliz da vida, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ó Senhor Jesus! E nós precisamos, irmãos, juntar a palavra de Deus com fé, né? A palavra de Deus tem que... Vamos voltar para Hebreus, né? Hebreus, como é que fala lá? Hebreus capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Versículo 12, não é isso? Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olá, o que te afasta do Deus vivo? O pecado te afasta de Deus? Sim, afasta. Só que, para você tratar com o pecado, você tem o sangue do Cordeiro. Então, o pecado te afasta temporariamente. Se você sabe aplicar o sangue do Cordeiro, você consegue voltar para o Senhor. Agora, o coração de incredulidade te afasta do Deus vivo, porque você não consegue tocar mais em Deus. A palavra de Deus não consegue fazer efeito na sua vida. Então, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Irmãos, Deus nos livre de ter coração de incredulidade. Coração de incredulidade é o seguinte, você ouve a palavra e fala assim, não é bem assim, não é isso? Acho que você nunca vai falar assim, não, está errado isso aí. Acho que ninguém fala isso. Mas você fala assim, não é bem assim, não é bem assim, não é isso? Irmãos, aí você já rejeitou a palavra no seu coração. A palavra veio e você fala, não. Irmãos, quando a palavra vem, vamos falar amém. Aleluia! Aí você ativa a palavra e a palavra começa a operar eficazmente em você. Aí as coisas começam a acontecer. Bom, aí ele começa a contar que o povo de Israel também recebeu a palavra. Eles receberam a palavra, só que não lhes aproveitou. Não é isso? Onde é que está isso? Capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquelas que a ouviram. Ou seja, eles ouviram a palavra, o povo de Israel ouviu toda a palavra de Deus. Quem viu mais milagre do que aquele povo, irmãos? Você vê, o milagre não é a coisa que vai salvar o homem. Porque ninguém viu mais milagre do que aquele povo que estava junto com Moisés. Viram abrir o Mar Vermelho, viu cair o maná, viu aparecer codorniz. Bom, milagre após milagre. Mas mesmo assim eles não creram. Então não é um milagre que te ajuda a crer. O que você precisa para crer é um coração receptivo ao Senhor. É um coração que ama o Senhor, que ama a sua palavra e tem reverência à palavra profética do Senhor. Deus fala por meio de profetas, irmãos.
E muitas vezes a gente despreza os profetas porque a gente conhece. Que nem falaram para Jesus, não é esse aí o filho do carpinteiro? Não conhecemos as suas irmãs? Estão no nosso meio. Então, por eles conhecerem Jesus segundo a carne, eles desprezaram a palavra profética que saía da boca de Jesus. E vocês aqui no norte de Portugal, eu vou falar, vocês conhecem o Josman, né? O Josman está aqui. Vocês conhecem as falhas do Josman. Vocês sabem o jeito dele e tal. Então, às vezes ele fala alguma coisa e fala assim, o Josman, eu conheço o Josman. Eu sei o que é. Irmãos, quando você tem essa atitude, você bloqueia a palavra profética. O Senhor usa esse homem. Ele está falando por ele. Ele está ajudando vocês aqui no norte de Portugal a praticar a palavra do Senhor. Então, creia na palavra profética. Ele não está falando porque ele inventou isso aí. Ele está recebendo a palavra que o Senhor tenha trazido a nós por meio do profeta, que é o irmão Pedro, né? Está trazendo para nós. Ele repassa, que nem eu estou aqui, irmãos. Eu estou inventando nada aqui. Eu fiz a minha lição de casa aqui, e eu estou aqui exercitando o meu espírito, né? Ó Senhor Jesus, para acionar a minha fé, para trazer para vocês riquezas da palavra. Então, vamos crer nos profetas? Não olha para a aparência exterior, não olha para o homem natural que você conhece, ou olhe para a fonte. Onde vem a fonte dessa palavra? E receba a palavra como de fato é, que é de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, voltamos para Efésios. Ó Senhor Jesus, conceda espírito de sabedoria e revelação. Irmão, nós somos de espírito. Para você conhecer plenamente o Senhor. Essa palavra, eu não estou conseguindo chegar no versículo 19, né? No pleno conhecimento dele, o pleno conhecimento quer dizer você conhecer o Senhor de todas as formas possíveis. Conhecer o Senhor inteiramente. Irmãos, eu quero isso. Eu quero conhecer o Senhor. Para isso nós precisamos exercitar o nosso espírito, né? Ter esse espírito de sabedoria e revelação. Amém. Então vamos lá. Tem o versículo 18 ainda. Senhor Jesus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Irmãos, quando os olhos do coração brilham, você começa a ser uma pessoa cheia de esperança. Os homens aí fora, né, homens, mulheres, não têm esperança porque os olhos do coração ainda não foram despertados. Então tem tanta gente aí de cabeça baixa, sem saber o que fazer. Né? Hoje, o Grimaldi e eu estávamos ali almoçando num restaurante no Porto, né? Aí veio o garçom, né? O seu Abreu. Aí primeiro o Grimaldi foi conversar com ele, vem aqui conversar, meu amigo está esperando, né? Aí ele veio assim e falou assim, os amigos só servem para levar a gente para o inferno. Falou desse jeito, né? Aí eu falei, meu Deus. Eu falei para ele assim, não senhor, nós aqui estamos para levar o senhor para o céu. Nós somos amigos de verdade, os verdadeiros amigos levam as pessoas para o céu. Aí ele deu uma assustadinha assim, né? E foi embora. Aí depois, né, do almoço, né, a gente já estava indo embora. Aí eu falei para ele, Grimaldi, ainda faltou orar pelo garçom, né? Aí nós fomos lá, o Grimaldi chamou ele, né? Vamos orar. Qual é o seu nome? Seu Abreu. Tem um pedido de oração? Ele falou assim, foi até engraçado, né? Ele falou assim, saúde eu não preciso, eu estou até estragando ela, né? Tenho demais, tenho de sobra. Né? Mas eu quero ficar rico. Ele falou, eu quero ficar rico. Ora para eu ficar rico. Ai, meu Deus. Aí o Grimaldi começou a orar por ele e tal. E o Grimaldi acho que não achou ali o caminho das pedras, né? Que vou orar para o cara ficar rico, né? Aí ele orou, daí eu falei, não, Senhor, faz o Abreu ficar rico, né? Segundo a riqueza da sua graça, né? Mas muito, muito boa experiência, né? Então, ó Senhor Jesus. E aí, quando o coração é iluminado, bom, a esperança dele é ficar rico. Que coisa mais pobre. Que adianta a riqueza dessa vida, irmãos? Você vai lutar para ficar rico, depois você vai levar para o caixão. Não é isso? Deve ter aqui em Portugal alguma coisa semelhante, mas tem um ditado na Alemanha que fala assim, que o último terno não tem bolso.
O terno que você usa para ir para o caixão não tem bolso, não adianta, você não vai levar nada mesmo. Né? Então, que adianta, irmão, você lutar para ter, né? Olha só, irmãos, o inimigo nos engana demais nessa questão. Fica ali, que nem o burrinho com a cenoura na frente do nariz, né? Para você correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro. Você ganha um pouquinho aqui, perde um monte ali e tal. E você nunca consegue. Irmão, não siga esse caminho. Né? O dinheiro que o Senhor te deu, sabe o que você faz com ele? Santifica esse dinheiro. Oferta. Vamos aprender a dizimar, né? Dá os nossos dízimos para o Senhor. Você tira do dinheiro que o Senhor te deu, tira primeiro 10%. Tira aí, honra o Senhor com as suas primícias. Mas 10%, não é muito legalista isso e tal. Bom, seja legalista no começo, porque se você não for, você não vai dar nada. Até os irmãos falam assim, o Senhor conhece meu coração. Né? Então, esse tipo de coisa é uma desculpa, né? Porque assim, o Senhor conhece meu coração, que se eu tivesse bastante dinheiro, eu ia ofertar um pouquinho. Né? Esse é o teu coração de verdade. Nosso coração de ofertar é esse aí. Se eu tivesse bastante, eu dava um pouquinho. Então, se você tem um pouquinho, dá 10% desse pouquinho mesmo. Aí o Senhor vai honrar o seu coração. Eu estou entrando, né? Esse assunto aqui é importante, mas não é muito bem quisto, né? Mas, irmãos, é muito importante na nossa experiência espiritual nós ofertarmos ao Senhor. Nós vimos na conferência, na instância, nós vamos turbinar nossas ofertas normais. Nós precisamos fazer as nossas ofertas normais, a igreja precisa ter abundância de recursos financeiros, porque é o seguinte, não vamos ficar lutando só para pagar aluguel, mano. Nós precisamos ter recurso para mandar os irmãos fazer viagem missionária. Nós queremos mandar os irmãos pregar o evangelho. Então precisa ter recurso na igreja. Então vamos ofertar com abundância, né? E aí se você, tem muitos jovens aqui, né? Você está começando a ganhar o seu dinheirinho, olha, essa é a primeira lição. Dê o seu dízimo. Dê o dízimo, irmão. A gente cantava, o Miguel, né? Ele fecha a mãozinha assim, segura das coisas. Aí eu lembrei que quando minhas meninas eram pequenas, minhas filhas, né? A gente ia dar banho nelas, elas tinham a mãozinha fechada assim, né? Aí você precisa lavar dentro da mão do nenê, né? Eu sei que tinha uma musiquinha lá, um corinho, eu não sei que Senhor Jesus, tal. Eu sei que acabava assim, e faz-me abrir a mão, né? Faz-me abrir a mão. Então, para poder lavar, né? Mas, irmãos, o Senhor tem que tocar em nós para abrir a nossa mão. É isso, nós temos que aprender a ofertar. Ofertar com alegria, ofertar com generosidade. Não é só para possibilitar a expansão, mas é para a sua vida espiritual ser saudável. Se você não oferta, o mês é mais curto que o dinheiro. Se você oferta, Deus vai honrar isso em você. Experimenta esses milagres. Experimenta o sobrenatural. Na questão da oferta, você tem que experimentar o sobrenatural. Senão você fica fazendo muita conta, né? Não vai dar, eu preciso pagar isso, não sei o que. Irmãos, primeira coisa, oferta ao Senhor e aprenda a administrar os seus recursos financeiros de acordo com a graça que o Senhor te dá. Amém? Ó Senhor Jesus. Então é isso aí. Eu não sei nem como é que eu entrei nisso, né? Mas os olhos aí veio isso aí. Saberes qual é a esperança do seu chamamento. A riqueza da glória, está aqui, né? A riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos, o que Deus tem para você é a riqueza da glória da sua herança. Ele quer fazer de nós a sua herança. Amém. Você nem falou amém porque você não acredita nisso, né? Então vou repetir. Deus quer fazer de nós a sua herança. Deus quer herdar você. Deus quer herdar a sua igreja. Irmãos, nós somos tão preciosos para Deus que Ele quer fazer de nós a sua herança. É difícil de acreditar, porque o inimigo colocou na nossa cabeça que nós não valemos nada. Irmãos, nós somos tão preciosos para Deus. A tua vida é tão valiosa. Irmãos, Deus quer herdar você. Ele quer que você seja a sua herança. Ó Senhor Jesus. Aí vamos para o versículo 19. E com a suprema grandeza do seu poder... Quem crê aqui que Deus tem um poder com uma suprema grandeza? Quem crê? Amém. Todos nós cremos, né? Agora, quem crê que essa suprema grandeza do seu poder é para você?
Aí a gente é um pouco mais, né? Irmãos, a suprema grandeza do poder de Deus não é só para ficar bonito, né? O universo, como Deus é bom, Deus é grande, poderoso. Irmãos, a suprema grandeza do seu poder é para com os que cremos. É para você e para mim. Essa suprema grandeza do poder é para operar na sua vida. Não é para a vida dos outros, é para a sua vida. Amém? Mais uma coisa, você precisa crer. Você precisa acionar a chave da fé. Se você aciona a fé, aí essa suprema grandeza do seu poder começa a fazer sentido na tua vida. Começa a mudar a tua vida. Senhor Jesus. Aí esse versículo, irmãos, ele era uma incógnita para mim, né? Porque olha só. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Parece que Paulo repete a repetição da repetição, né? E não faz muito sentido isso aqui. Suprema grandeza, segundo a eficácia da força do seu poder. Bom, aleluia, graças ao Senhor pela palavra profética, né? A eficácia da força do seu poder, o irmão nos deu vários exemplos, eu vou usar alguns deles hoje, né? O poder, ele é a capacidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, tem um poder, o poder gravitacional, a gente conhece aquele exemplo da usina hidrelétrica, né? Você tem aquela montanha de água que tem um poder energético muito grande. Só que ele está só ali no poder. Para se transformar em força, precisa de uma turbina, onde aquela água passa e começa a gerar força, não é isso? Então é a força do poder, o poder se tornou força. E aí, aquela energia elétrica, ela começa a ter eficácia na sua casa. Ela gera, você consegue acender a luz com aquela energia. Então é a eficácia da força do seu poder, não é isso? Tá, então aí esse exemplo, legal tal. Aí o irmão deu um outro exemplo, que aí eu entendi, né? Porque eu sou engenheiro mecânico. Aí ele deu o exemplo do motor de combustão interna. Então aí ficou mais claro as coisas. Espero que para você também, vamos ver se eu vou ajudar você ou vou te confundir, né? O combustível, ele tem bastante poder, não tem? Ele tem o chamado poder calorífico. Até chama assim mesmo, poder calorífico. Ele tem se você colocar fogo ali na gasolina, a coisa queima, né? Explode descontroladamente. Então tem um poder imenso ali. Não é isso? Álcool, né? No Brasil tem bastante carro a álcool. Você pode usar o poder do álcool para acender o seu churrasco. Mas não é um uso muito nobre, né? Você acende ali o carvão e tal, mas você desperdiçou todo aquele poder para fazer um pouco de calor. Agora, existiu uma invenção humana chamada motor de combustão interna, que pega o poder daquele combustível e, através de uma engenhoca, né, através de uma máquina, de um motor, transforma aquele poder em força. Transforma aquilo em trabalho útil. Então, aquele poder que era um poder ali contido calorífico, se transforma em uma força que pode ser usada. Aí, se você instala esse motor num carro, você tem a eficácia daquela força, porque você consegue fazer alguma coisa com aquele trabalho, você consegue se locomover. Então está a eficácia da força do poder. Ou seja, existe o poder de Deus nesse universo. Ninguém duvida que Deus é poderoso. Só que se esse poder não for canalizado por uma máquina, que é a vida da igreja, para transformar isso aí em força, e se você não colocar essa força que é gerada na vida da igreja, para operar nas ruas, não tem eficácia. Então você precisa da eficácia da força do poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Então vamos mostrar uma figura aqui. Tem aquela figura? Tem, né? Pode mostrar para nós. Então essa aqui, ó, é uma câmara de combustão do seu carro. Quando você liga o carro, acontece um monte de coisas que você nem imagina, né? Tem aqui esse bico injetor ali à esquerda, ele injeta o combustível. Ele pega o combustível do tanque e injeta dentro dessa câmara de combustão. Através aquelas válvulas de admissão, entra ar dentro dessa câmara de combustão. Aí o ar é misturado com o combustível.
Até isso aí é uma ciência, né? Os engenheiros mecânicos, tem muitos engenheiros que fazem só isso. A mistura do combustível com ar. Precisa ter a quantidade exata de combustível e de ar para dar uma queima correta. Aí você precisa da pressão. Quando esse pistão sobe, vai esquentar essa mistura, e aí você precisa daquela vela que solta uma pequena centelha para deflagrar a explosão. Então agora, vamos aplicar. O bico injetor, ele transforma, ele traz para nós o combustível que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o nosso combustível. Aí você precisa misturar a palavra de Deus com o espírito, que é o ar. Né? Só a palavra de Deus sem espírito, não acontece nada, é o combustível no tanque. Agora, começa a misturar a palavra com o espírito. Né? Começa a orar, ler a palavra, começa a emergir na palavra. Aí você começa a misturar o espírito com a palavra. Aí a centelha da vela é a sua fé. Quando você crê naquilo que você acabou de ler, existe uma explosão, mas é uma explosão controlada, é uma explosão que causa um trabalho, que faz uma força começar a operar em você, aí as coisas começam a mover em você, né? Aquele pistão começa, né, a mexer, então, aí a explosão, né, começa a pegar fogo, aí mostra a outra que é os pistões, né? Então, aí esses pistões começam a se locomover. Hoje, né, eu vi os irmãos cantando, eu lembrei da cena que eu vi na estância também, aqueles irmãos pulando ali, parecia um monte de pistão, né? Subindo e descendo, né? E cada um explode. Então, precisa desses elementos, irmãos. Aí também precisa do seguinte, da pressão. Quando o ar ele é inserido na câmara de combustão, o pistão sobe e ele comprime aquele ar para esquentar. Então, aí o irmão falou assim, você precisa ter essa pressãozinha na sua vida. Você precisa sair na rua, né? E falar com as pessoas ali, daquele friozinho na barriga, né? Mas você precisa dessa... se não dá essa esquentadinha, aí não dá aquela explosão, né? Então precisa também de uma pressãozinha na sua vida, né? Se você não sai na rua, às vezes tem uma situação na sua vida também, é pressão. Melhor sair na rua, né? Aí você tem essa... irmãos, olha, palavra, espírito, fé... praticar a palavra, isso aí gera uma força que vem do poder de Deus, a força do poder. E aí você começa a colocar isso aí para operar, fica a eficácia da força do seu poder. Amém! Entendeu agora? Então, o poder de Deus não pode ficar só no tanque. Você tem que acionar. Aí assim, às vezes você não entendeu nada do que eu falei aqui, né? Mas você sabe uma coisa, tem o seu carro tem um motor, e se você vira a chave, começa a funcionar. A chave, irmãos, é a fé. Quando você gira a chave, aperta o botão, começa a funcionar esse negócio todo aí, e você começa a ficar cheio de vida, né? Ó Senhor Jesus. Então, a vida da igreja tem uma série de ferramentas, que eu pensei assim, puxa, essas ferramentas são as partes desse motor. O SEAP, provavelmente é ali esse bico injetor, né? Não, o bico injetor é a palavra profética, né? Aí tem não vou exagerar muito no exemplo, mas assim, tem uma ferramenta que é para trazer o combustível, outra ferramenta é para trazer o ar, outra ferramenta é a pressão, né? Então, nós precisamos de todas essas ferramentas que o Senhor tem nos dado para fazer a coisa funcionar. Não dá para você escolher, eu quero só o bico injetor. Aí fica injetando o combustível aonde? Não funciona, mano. Eu quero só o ar. Falta alguma coisa, irmãos. Por isso nós precisamos de todas as ferramentas. Você entendeu? Você precisa de todo o motor para fazer a coisa funcionar. Então não vamos ficar pensando assim, eu quero só essa parte aqui, só isso aqui. Irmãos, vamos crer em toda a palavra profética. Vamos entrar de cabeça nisso aí. E segundo a eficácia da força do seu poder. Então, eu vou ler de novo esse versículo. Olha lá, 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Então, irmãos, eu fiquei muito contente, né, de descobrir isso. Primeiro o seguinte, que todo esse poder de Deus, hoje ele existe uma máquina chamada Vida da Igreja para transformar isso aí em força, né? Então, o poder de Deus pode ser transformado numa coisa real, né? Uma coisa que produz trabalho. E, claro, não é para só ficar ali, você liga o motor e fica ali sem mover o carro, também não adianta, né? Você tem que botar o carro para movimentar.
Então você tem que praticar a palavra do Senhor. Tem que andar, né? Então, irmãos, quando nós cremos, essa suprema grandeza do seu poder começa a operar em nós. Amém. Glória ao Senhor. Bom, aí ele começa, e esse versículo 19, ele é um versículo central em Efésios 1 e 2, porque ele vai explicar tudo agora daqui para frente, tá? Então é importante você ter entendido isso bem até agora. Não esqueça disso, né? Para você atuar esse poder de Deus, você precisa crer e você precisa estar inserido na vida da igreja. E estar praticando a palavra, amém? Aí versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo. Então essa suprema grandeza do seu poder, ele primeiro exerceu em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos. Olha só, irmãos. Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E existia lá uma situação, ele não sabia. Será que Deus vai aprovar a minha obra? Se Deus não aprovasse a obra de Jesus, ele ficaria morto. Mas na palavra fala que Deus o ressuscitou, né? Porque ele é um varão justo, ele foi ressuscitado. Então, a ressurreição é uma prova que Deus aprovou a obra de Jesus. Só que para ressuscitar uma pessoa, não é qualquer poder, né, que resolve, não é isso? Como é que é? Tinha eu não sei quem que falou isso aí. Só tem duas coisas certas na vida: os impostos e a morte, né? Se você está aqui, você paga imposto, um dia você vai morrer. Mas, irmãos, a questão é o seguinte: a morte é o fim do homem natural. Ninguém consegue ir além da morte. Mas a suprema grandeza do poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Jesus não está morto. Nas catedrais católicas fizeram tantas obras de arte bonitas, né? Umas nem são tão bonitas, mas tem umas que são bem bonitas, falando da morte de Jesus. Mas, irmãos, Jesus não ficou na morte. Ele ressuscitou! Aleluia! Esse poder que exerceu em Cristo, fala lá em Atos que não era possível ele ser retido pela morte. Até a gente canta aquele hino, né? Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Então, eles colocaram aquela pedra ali, né? Diante da tumba do Senhor. Bom, acho que eles já estavam pressentindo que ia ser difícil manter esse camarada morto, né? Colocaram aquela baita de uma pedra na frente. Até uma vez um irmão falou, eu achei engraçado, né? Não tem coisa mais inútil do que muro de cemitério. Porque quem está fora não quer entrar, quem está dentro não consegue sair. Né? Então, mas na tumba de Jesus colocaram uma pedra, né? Porque eles tinham medo, esse camarada vai sair daqui, né? Rolaram uma grande pedra, colocaram guarda na frente, não pode deixar esse... Né? Bom, mas tudo foi em vão, ele ressuscitou, né? Existia uma força operante do poder ali, e nesse Jesus, ele só deu uma passeadinha ali no Hades, né? Levou cativo o cativeiro e ressuscitou, venceu os grilhões da morte, os guardas saíram correndo, né? Irmãos, que coisa maravilhosa, esse poder foi exercido em Cristo, né? E ele ressuscitou dentre os mortos, e outra, né? Ele ascendeu aos céus. Puxa, quanto tempo demorou para o ser humano conseguir lançar um foguetinho até a lua, né? Para conseguir fazer alguma coisa subir. Irmãos, o Senhor, sem a ajuda de foguete, sem nada, ascendeu aos céus, né? E não esses céus físicos, ele ascendeu ao terceiro céu, né? Ele ascendeu e foi assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais. A direita de Deus é o lugar de proeminência, né? Onde tem autoridade. Na verdade, é o lugar que Jesus já estava antes de ele vir, né? Vamos lá, João capítulo 17. Senhor Jesus, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus voltou de onde ele veio, certo?
Mas, quando ele voltou, ele não era mais só Deus, ele era também um homem. Né? Hoje tem um homem assentado à destra do trono de Deus. Oh, Senhor Jesus, coisa maravilhosa, né, mano? Um homem, né? Há um homem na glória, sua vida é para mim, doenças, fraquezas, não tem ele em si. É um homem na glória, irmãos, ele está sentado à direita de Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso Senhor, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio. Por isso, irmãos, não tenha medo de Satanás. Ele não pode fazer nada para você, porque o seu Senhor Jesus já está acima de todo principado e potestade, poder, domínio, né? E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, como também no vindouro. Não tem um nome mais precioso do que o nome de Jesus. Por isso que a gente não cansa de invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Que nome precioso, né? O nome está acima de todo nome. Oh, Senhor Jesus! Quando a gente está apaixonado, a gente fica falando o nome da pessoa amada. Não, vai repetir. É gostoso, né? Irmãos, mas não tem nome melhor, mais doce nesse universo do que o nome de Jesus. Quando a gente invoca o nome do Senhor Jesus, esse motor começa a mexer, a explodir, a esquentar, não é isso? E aí você pode invocar, vamos renovar o nosso invocar ao Senhor? Não vamos deixar o nome do Senhor, invocar, ser uma coisa velha na nossa experiência. Se precisar, dá uns pulos, irmão, né? Invoca o Senhor, grita se você estiver no carro, né? Mas invoca esse nome, toca no poder da vida, né? Lembra-se que esse nome está acima de todo nome, ó Senhor Jesus, não só no presente século, mas também no vindouro, né? Homem igual não existiu, homem igual não existirá, inigualável Jesus é. Aleluia! Esse é o nome de Jesus, amém! E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Não acabou ainda, aleluia! Pôs todas as coisas debaixo dos pés. Esse Jesus, irmãos, foi elevado. Ele está acima de todas as coisas. Então todas as coisas são debaixo dos pés dele. Não tem nada, irmãos, que seja maior do que os pés de Jesus. O irmão falou uma vez, claro, foi piada, né? Ele falou assim, não tem nada... os pés de Jesus são muito grandes, que está tudo debaixo do pé dele. Você esquece isso aí, tá? O importante é o seguinte, ele está elevado, irmão, ele está acima de todas as coisas. Então tudo está abaixo dos pés dele. É uma coisa bem lógica, não é isso? Se Jesus está acima de todas as coisas estão debaixo dos seus pés, não é isso? É isso, Senhor Jesus. E aí ele continua esse versículo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Mas peraí, eu não entendi isso aqui, né? Eu achava que tinha entendido esse versículo. Aí quando o Pedro começou a explicar, eu percebi que eu não tinha entendido, né? Porque assim, se ele já colocou todas as coisas debaixo dos pés, por que ele ainda precisa ser dado para a igreja como cabeça de todas as coisas? Não é? Parece que repete aqui uma coisa aqui. Mas na verdade é assim, irmãos, por causa da posição elevada do Senhor Jesus, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Só que nós não vemos ainda todas as coisas a ele sujeitas. Vamos lá ver em Hebreus capítulo 2. É isso, né? Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Certo? Então, na posição, Jesus está acima de todas as coisas. Só que você vê aí, fora dessa porta, você não vê as coisas ainda todas a ele sujeitas.
existem guerras, rumores de guerras, existem situações estranhas, que não foi Jesus que inspirou isso. Então, nessa terra ainda tem coisas que não estão sujeitas à autoridade de Jesus. Então, o que acontece? Isso aí é uma revelação maravilhosa, irmãos. Ele está numa posição elevada. Só que para se tornar o cabeça sobre todas as coisas, ele precisa da igreja. A igreja que vai ser encabeçada primeiro em Cristo e vai levar todo o universo a debaixo do encabeçamento de Cristo. Você nem falou amém porque você não entendeu, né? É um negócio fora do comum isso aí, irmãos. É sobrenatural. É porque assim, tudo bem, a igreja é o corpo de Cristo, certo? Isso aí você entendeu, né? Cristo é o cabeça da igreja, não é isso? Só que ele quer ser o cabeça sobre todas as coisas. Então ele foi dado primeiro para a igreja, para ser o cabeça da igreja. No dia em que ele conseguir encabeçar totalmente a igreja, ele vai voltar e encabeçar todo esse universo. Então, a função nossa como igreja é uma função muito importante. Nós temos que colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. E claro, isso começa encabeçando a sua própria vida, né? Você tem que ser colocado debaixo do encabeçamento de Cristo. A igreja tem que ser colocada debaixo do encabeçamento de Cristo. E aí, quando isso acontecer, todo esse universo vai ser colocado debaixo do encabeçamento de Cristo. É isso? Ó Senhor Jesus. Amanhã eu vou ler um pouco mais de versículos para explicar um pouco mais isso, tá? Que eu acho que você já está um pouco cansado para entender isso aí. Então, é importante, irmão, você levar uma coisa nessa noite. Deus preparou tudo para você e você pode receber isso por meio da fé. E você pode ativar isso aí por meio da fé. E até mais, você deve ativar isso por meio da fé. Senão você vive uma vida muito pobre, você vive com um tanque cheio de coisa sobrenatural e você fica empurrando o seu carro. Olha só, né? Tá um motor instalado, você tem um combustível, está tudo ali, e você vai empurrando o seu carro, ladeira acima ainda, né? O Porto tem umas ladeiras caprichadas aqui, né? Imagina você empurrando o seu carro ladeira acima. Irmãos, que esforço inútil. Nós temos tudo já pronto, irmãos. Nós temos a eficácia da força do seu poder. Está tudo instalado no nosso espírito. Tudo foi dado para a igreja, né? Todo esse poder foi dado para a igreja. Vamos usar isso aí? Vamos exercitar nossa fé? Vamos ficar louco, né? Por causa desse poder que foi dado para nós. Todo Deus triuno, foi o Pai, o Filho e o Espírito, estão abençoando a igreja todo o tempo. Vamos receber isso pela fé. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus.